Fala galera, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo. Eu tava com saudade de reagir a vídeos de ciência, por isso voltei aqui com vídeos de ciências para vocês. Hoje a gente vai assistir ao canal Blue Ciência, porque só os seres humanos falam. Bora lá, bora assistir. Se um macaco pudesse falar, seria mais ou menos assim. E aí, você aceitaria? Que é isso? Seria o demônio da Tasmânia, o macaco? Deixa eu me inscrever no canal aqui, receber notificações e deixar meu like. Não esquece de fazer o mesmo aqui também. Esse pedido de casamento assustador? Você já se perguntou por que só seres humanos falam? A questão é que, assim como os macacos, os humanos também não deveriam saber falar. Você só fala por causa de um erro genético. Sim, um erro genético. Tá, disso eu não sabia. Há relativamente pouco tempo, uma mudança de 2 aminoácidos em 715 deu aos humanos o poder da fala complexa. Mas não foi só isso. Apareceu o nome dela aqui, Jaqueline Cibuia. Um prazer, não conhecia seu canal. Mudanças no nosso cérebro, laringe e boca fizeram toda a diferença no desenvolvimento da fala. E você vai perceber que algo que fazemos com tanta facilidade, que é falar, foi um dos avanços evolutivos mais incríveis que já aconteceu. Então, ela falou pouco tempo, mas pouco tempo, nesse caso, eu acho que deve ser uns 200, 300 mil anos por aí. Talvez seja por causa desta habilidade que dominamos o mundo. A partir de agora, você vai descobrir o segredo genético por trás da linguagem humana, quais são as evidências evolutivas que indicam que essa mudança foi recente, será que algum dos nossos ancestrais e até parentes também podia falar como nós? E qual foi o ônus mortal resultante da habilidade da fala? Vamos descobrir agora. Sabemos que existe algo diferente com a nossa forma de falar. Nós conseguimos nos comunicar de uma forma muito mais complexa do que outros animais. Por imitação e treino, alguns animais, como papagaios e até elefantes, conseguem aprender palavras humanas. Entretanto, nossos parentes mais... De elefante eu não sabia. ...mais próximos, não. Engraçado, né? Porque a gente é meio contraintuitivo. O macaco que está muito mais perto da gente não consegue repetir os sons que a gente faz, mas um papagaio consegue. Não importa o quanto você tente, um chimpanzé não consegue falar como nós. E apesar de algumas diferenças físicas que também são importantes, existe uma diferença que pode ser a protagonista que nos difere dos nossos parentes mais próximos. Existe um gene chamado FOXP2 e a única diferença da versão que nós possuímos deste gene e a versão que chimpanzés, gorilas e rhesus possuem é 2 aminoácidos de um total de 715. Essa é uma mudança que parece mínima, mas só parece. Porque essas duas mudanças permitem que a versão humana do FOXP2 regule mais de 100 genes de maneira diferente que nossos parentes primatas, afetando o desenvolvimento do cérebro e a formação de tecidos moles da face e da garganta. Faz sentido. FOXP2 é um gene localizado no cromossomo 7 e não funciona como um gene comum, pois em vez de construir diretamente uma estrutura do corpo, ele atua como um regulador, um tipo de interruptor que controla a atividade de vários outros genes envolvidos no desenvolvimento do cérebro e dos sistemas ligados à fala. Não é como se ele carregasse as palavras, ele controla como e quando outros genes vão ser ativados no cérebro e em outros tecidos. Agora, o que significa quando a gente fala em fala complexa? Bom, ela envolve a capacidade de combinar sons em sequências rápidas, organizadas e até infinitas, permitindo a formação de palavras e frases. Para pensar o quanto de palavras, o quanto de sons você precisa emitir para poder formar uma frase, conduzir uma conversa. Isso exige um nível de controle motor e coordenação neural que outros primatas não possuem. Só que isso levanta uma questão. Se chimpanzés têm um FOXP2 muito parecido com o nosso, por que eles não falam?
A resposta está no fato de que o FOXP2 não atua sozinho. Ele faz parte de uma rede muito maior de genes e estruturas biológicas. Mesmo pequenas diferenças já são suficientes para alterar o desenvolvimento do cérebro e das capacidades motoras associadas à fala. Eu tive que pausar porque o carro da rua tá passando aqui no meu ovo. Além disso, como mostram estudos sobre primatas, a limitação não é só genética, mas também neural e funcional. O áudio que eu apresentei no início do vídeo não é de um macaco perguntando: "Quer se casar comigo?" Na verdade, o que aconteceu é que os cientistas estudaram um macaco de cauda longa e fizeram vários raios-x do trato vocal dele. Com isso, eles perceberam que o macaco seria capaz de produzir as vogais A, E, I, O, U e formar frases, porque ele possuía o aparato muscular necessário para isso. Então, eles criaram um modelo que iria simular como soaria uma frase dita pelo macaco de acordo com a fisiologia dele. E talvez você até esteja se perguntando, por que eles escolheram a frase "Will you marry me?" Essa frase foi escolhida porque tem uma ampla quantidade de vogais e variação entre elas, o que iria mostrar bem as capacidades de fala do macaco. O resultado foi uma voz mais robotizada e grave, porém compreensível. E vamos concordar que um pouco assustadora, né? A conclusão é que macaco... Tá. Agora, prestando mais atenção, dá pra entender. Will you marry me? Por mais que ainda soe como o demônio da Tasmânia falando isso. Blá, 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 blá. Têm todos os músculos necessários para poder falar como nós, mas eles não têm o cérebro para falar. É como se eles tivessem o hardware, mas eles não têm o software. Eles não possuem o mesmo nível de controle sobre os movimentos que são necessários para articular fala de forma rápida e precisa como nós. Eles simplesmente têm todas as coisas ali, mas não conseguem usar. Ou seja, aquele erro genético, a mutação genética, não criou a linguagem diretamente. Ele refinou o cérebro e a capacidade de aprendizado de um jeito que tornou possível algo que antes simplesmente não existia. Uma das evidências mais interessantes da importância do FOXP2 vem de experimentos com camundongos. Cientistas pegaram a versão humana do FOXP2 e a inseriram em camundongos. O objetivo era entender se aquelas pequenas mudanças genéticas realmente tinham algum efeito prático no cérebro e no comportamento dos animais. É óbvio que os camundongos não começaram a falar, mas eles apresentaram alterações no cérebro ligadas ao aprendizado. Os cientistas colocaram os animais em labirintos e os camundongos precisavam encontrar a comida. Em alguns testes, os camundongos precisavam aprender um padrão simples, como sempre virar à direita para encontrar a recompensa. Um tipo de aprendizado baseado em repetição, algo automático. Em outros, a tarefa era mais complexa. O caminho certo dependia da posição inicial. Então, eles precisavam observar o ambiente e tomar decisões diferentes a cada tentativa. É um aprendizado de passo a passo. Os camundongos com o FOXP2 humano não eram mais inteligentes, porém eles conseguiam alternar mais rápido entre esses dois tipos de aprendizado, o automático e o passo a passo. Então, eles aprendiam a tarefa pensando no passo a passo e depois conseguiam transformar isso em um comportamento automático com mais eficiência. Agora pensa aqui, falar exige exatamente isso. No começo você precisa pensar nos sons, nas sílabas, nos movimentos, mas depois de um tempo tudo isso vira automático. Você não pensa para falar, você só fala. Provavelmente você não se lembra de quando você estava aprendendo a falar, mas se lembra de quando estava aprendendo outra língua. É sempre mais difícil no início, só que depois fica automático. É como aprender a andar de bicicleta. Então, o experimento sugere... Eu não sei andar de bicicleta até hoje.
que as mudanças no FOXP2 humano podem ter facilitado justamente essa transição de aprendizado consciente para uma execução automática. E isso pode ter sido uma peça-chave para tornar possível algo como a fala complexa. Pesquisas sobre a evolução da fala indicam que os mesmos circuitos cerebrais usados para organizar movimentos como caminhar, correr e coordenar ações motoras foram reutilizados ao longo da evolução para a linguagem. Então, a fala pode ter evoluído a partir de sistemas muito mais antigos ligados ao movimento do corpo. E o FOXP2 parece estar exatamente no centro dessa transformação. Mas não vamos colocar esse gene lá em cima como se só ele fosse o responsável por tudo. Vamos ver como o nosso corpo mudou também para poder reproduzir os sons que usamos diariamente e como isso cobrou um preço mortal. Mas antes, se até aqui você já aprendeu algo novo com esse vídeo, já curte e hypa para o YouTube poder enviar esse conteúdo para mais pessoas apoiando a divulgação científica. Já curti, quando eu tiver pelo celular vou hypar aqui também. Não esquece de hypar esse vídeo se a opção estiver disponível aqui no Brasil. Ao longo da evolução, nossa anatomia vocal passou por modificações importantes, sendo a principal delas a descida da laringe. Nos outros primatas, a laringe permanece em uma posição mais alta na garganta, o que permite que eles respirem e engulam ao mesmo tempo, praticamente sem risco de engasgo. Já nos humanos, a laringe desce, criando um espaço maior acima dela, aumentando o trato vocal, que funciona como uma câmara de ressonância capaz de produzir uma variedade muito maior de sons. Mas essa mudança teve um custo. Ao modificar a estrutura da garganta, os humanos passaram a ter as vias de respiração e alimentação mais expostas, o que nos torna os únicos primatas com risco elevado de engasgo. Em outras palavras, a mesma adaptação que nos permite falar também pode, Isso levanta uma questão importante. Na evolução, características fatais tendem a ser eliminadas. Então, por que essa foi mantida? Por conta da vantagem que ela trouxe. A capacidade de se comunicar de forma precisa, rápida e flexível permitiu uma cooperação muito mais eficiente, a transmissão de conhecimento entre gerações e o planejamento de ações complexas. A fala foi uma melhoria tão boa que valeu o risco. Mas, além da fala, existe todo um outro conjunto de adaptações. Um dos exemplos mais importantes é o osso hioide, uma pequena estrutura localizada na garganta que serve de suporte para a língua e está diretamente envolvida na produção de sons. Em humanos modernos, esse osso tem uma forma e posição que permitem uma maior variedade de movimentos da língua, o que é essencial para articular diferentes fonemas. Estudos comparando fósseis sugerem que essa estrutura passou por mudanças ao longo da evolução, indicando uma adaptação progressiva para a fala. Além de nós, somente o Homo heidelbergensis e os neandertais tinham o hioide nesse formato específico. Além disso, a fala exige um controle extremamente preciso da respiração. Diferente dos outros primatas, os humanos conseguem regular o fluxo de ar de uma forma muito mais refinada, sustentando a expiração por tempo suficiente para produzir frases completas. Você acha mesmo que um chimpanzé ia sustentar fazer o galopeira do Chitãozinho Chororó? Claro que não. Gostei da Esse controle respiratório fino é fundamental para a fala contínua e articulada e está diretamente ligado ao desenvolvimento de circuitos neurais mais complexos. Outro ponto importante é a própria língua e a cavidade oral. Basicamente, a nossa cavidade oral tem o mesmo tamanho da cavidade da faringe, o que permite a produção de uma gama muito maior de sons distintos, e a posição da nossa língua também influencia isso. Outros primatas até conseguem produzir vocalizações, mas a sua anatomia limita a variedade e a clareza desses sons. Alguns não conseguem gerar os padrões acústicos necessários
para a fala humana, mesmo quando tem algum grau de controle vocal. Assim, podemos dizer que a diferença entre nós e outros primatas não está em uma única característica, mas na combinação de várias delas. Um cérebro capaz de aprender e automatizar sequências complexas, um corpo adaptado para produzir uma grande variedade de sons e um sistema respiratório e motor refinado o suficiente para sustentar a fala. E a capacidade de falar não só mudou a forma como nos comunicamos, mas também a forma como sobrevivemos. Com a linguagem, os humanos passaram a compartilhar informações que iam muito além do imediato. Começamos a compartilhar experiências, estratégias, planos e até ideias abstratas. Isso nos permitiu coordenar atividades em grupo de maneira muito mais eficiente, como caçadas organizadas, divisão de tarefas, migrações planejadas e organizar grupos cada vez maiores. Mas, principalmente com a fala, conseguimos contar histórias, criar narrativas que funcionam como ferramentas de coesão social. Por meio delas, grupos humanos conseguiam compartilhar crenças, valores e conhecimentos acumulados, criando uma espécie de memória coletiva que ultrapassava a experiência individual. Daí veio o que chamamos de revolução cognitiva, quando a nossa capacidade de comunicação permitiu que nos organizássemos em sociedades cada vez mais complexas. A partir desse momento, a humanidade deixou de depender apenas de mudanças biológicas lentas e passou a ser impulsionada pela cultura. Ideias começaram a se espalhar mais rápido do que genes. A linguagem permitiu que as transformações culturais acontecessem em questão de gerações. Tecnologias, comportamentos e conhecimentos passaram a ser transmitidos de forma acumulativa, criando um efeito de crescimento exponencial no desenvolvimento humano. Nós somos o resultado disso. Uma habilidade fruto de uma mutação genética que milhares de anos depois fez a gente alcançar a Lua. Basicamente, tudo se resumia a contar histórias e convencer as pessoas a acreditarem nelas. Essa frase vem de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E se você, assim como eu ainda não li esse livro, mas tenho muita vontade. Quando eu tiver condições, vou comprar. Nossa, é um vídeo muito grosso. Mas é interessante você entender essas coisas da evolução e de como a gente chegou aqui. Se interessa pela nossa história, eu te recomendo a leitura, que é fácil e vai te levar pelos principais eventos que nos trouxe até a sociedade que vivemos hoje, começando há 7 milhões de anos. O link para o livro está aqui na descrição. Entretanto, apesar de todas as evidências, ainda não sabemos exatamente quando a fala surgiu. A linguagem não deixa fósseis e músculos não se preservam com o tempo. Exatamente. Por isso, os cientistas dependem de pistas indiretas para tentar datar o início da fala complexa. Uns falam que foi há 50 mil anos, 50 mil anos outros já caraca. falam em mais de 100 mil. A comunicação humana é resultado de uma rede complexa de genes, estruturas cerebrais e adaptações físicas trabalhando em conjunto. Então, foi tudo sendo refinado ao longo do tempo. E assim, percebemos que apenas 2 mudanças no DNA foram suficientes para transformar sons em linguagem e moldar a humanidade. A fala surgiu de um acidente que deu muito certo e é um risco que vale a pena correr. Nós somos a prova viva disso. E eu espero que agora você possa também estar maravilhado, como eu, ao descobrir o quão incrível que é a capacidade de falar. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre nós e os mistérios do universo, eu sugiro você continuar por este vídeo bem aqui. Para mais ciência com doses de reflexão, você precisa se inscrever na Blue. E para não perder os próximos capítulos também. Muito obrigado a todos os membros do canal, especialmente os tubarões. Ah, tá. Ela listou aqui em cima os membros do canal. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Eu te vejo no meu próximo vídeo. E até mais!
Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Aqui em cima tá editado por, tá? Onde minha câmera tá em cima. Senhor P2. Gostei bastante do vídeo, tá? Vou seguir. Bom, já tô seguindo você. O seu canal Blue Ciência. Vou assistir e reagir a mais vídeos. Quem acompanha o canal há um tempo já sabe que eu gosto muito desse tema. E eu assisti poucos vídeos sobre biologia. Eu assisto bastante coisa de física, astronomia, mas gostei bastante do seu vídeo. Muito obrigado para quem assistiu. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que me ajuda bastante. Falou!